Olá, a paz, que Deus abençoe a todos, que possamos iniciar novamente o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical online. E desta feita, nós iremos para a segunda parte da temática O Conflito com a Carne, no tema maior, Compreendendo a Batalha Espiritual. Nós vamos ler novamente o versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 6, na Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Hoje estaremos continuando a temática da compreensão da batalha espiritual. E nós vimos nos primeiros encontros, nas nossas primeiras aulas, nós vimos que a batalha espiritual não se circunscreve tão somente ao embate com o nosso inimigo e os seus aliados, os demônios, ou seja, Satanás e os demônios, os anjos decaídos. Não são só eles os nossos inimigos, mas nós temos o sistema mundano dominado por Satanás, cruel e nefasto, e também nós temos a nossa natureza decaída que adquirimos a partir da queda de Adão e Eva no jardim do Éden. E essa natureza decaída chamamos carne. Iniciamos essa reflexão sobre o conflito com a carne na aula anterior e agora prosseguiremos para melhor entendermos o que significa este aliado do reino das trevas, chamada de natureza decaída ou a carne. Vamos continuar então. Iniciamos a lista dada pelo apóstolo Paulo das obras da carne na aula anterior, falando de porneia, a impureza, a prostituição, a fornicação, o sexo ilícito para além do casamento e da vida santa diante de Deus. E hoje nós vamos começar a nossa reflexão a partir da segunda obra da carne, chamada a catarsia. O que significa isso? A catarsia, impureza, pensamentos impuros, desejos imundos ou motivos baixos. Vamos entender melhor. Na Bíblia Almeida, ou melhor, na versão Almeida da Bíblia Sagrada, revista e corrigida, na revista atualizada, na Bíblia de Jerusalém, assim como na Bíblia em linguagem de hoje, o termo acatarsia refere-se à impureza. Na Bíblia Viva, pensamentos impuros. Em outras ocorrências, em versões diversas, nós temos vileza, vidas impuras, desejos imundos, motivos baixos, indecência ou imoralidade sexual. A catarsia é uma palavra que começou no mundo físico, depois passou para o mundo ritual e cerimonial e terminou no mundo moral. A catarsia, no sentido físico, refere-se à sujeira. Nos papiros antigos, por exemplo, havia um contrato de locação ou transferência de propriedade de algum imóvel, casa, etc., em que o inquilino ou o usuário comprometia-se junto ao dono em deixar a casa livre de acatarsia, de sujeira. A casa deve ser limpa e livre de sujeira. Era o contrato. Em estreita conexão com isto, nós podemos ver o uso médico da palavra acatarsia. Hipócrates, o pai da medicina, falava que há matérias impuras
ao redor das feridas nos corpos humanos. Ou seja, aquele pus, aquela coisa que nos dá asco, é sujeira, é acatarsia. Platão também usa isso no sentido de impureza, de sujeira, referindo-se à questão física. A catarsia, portanto, na visão física, nesse primeiro conceito, no grego koiné e no grego clássico, é sujeira, imundícia, no sentido físico do termo. A catarsia também aparece lá no Antigo Testamento grego, na Septuaginta, a versão dos 70, ou seja, quando Alexandre o Grande implantou o seu império greco-macedônio no mundo antigo. Ele foi procurado por sábios na cidade de Alexandria, no Egito, para fazerem a versão do Antigo Testamento em grego. Essa versão denominou-se o termo Septuaginta, porque eram cerca de 70 sábios que fizeram essa versão. E aí nós podemos ver lá no Antigo Testamento grego que a catarsia é usada no sentido de impureza ritual ou cerimonial. Há cerca de 20 ocorrências da palavra em Levíticos e todas elas se referem a semelhante impureza. É usada, por exemplo, na impureza dos animais imundos, Levíticos 20, versículo 25. É usada também no estado da mulher no período menstrual, Levítico 18, versículo 19, a impureza da mulher. Aqui surge algo significativo. É verdade que aqui a referência de respeito aos tabus que tornam uma pessoa ou criatura cerimonialmente impura. A mulher com fluxo de sangue, no período da sua menstruação, estava impura para os serviços do tabernáculo do templo. Mas o que há de essencial nesta impureza cerimonial é que quando uma pessoa está em tal condição, não pode aproximar-se de Deus. Em semelhante condição, a pessoa não pode entrar no templo, como eu falei, nem pode compartilhar da adoração com o povo de Deus. Procurar fazer isto é incorreto e gera a ira de Deus. Levítico 22, versículo 3, nos faz esta afirmação. No sentido ritual, portanto, a catarsia é aquilo que torna impossível a pessoa a entrar na presença de Deus e causa, assim, a sua exclusão. Finalmente, a catarsia entra no mundo moral e é usada para a volúpia de uma mulher lassa e imoral, Oséias 2, versículo 10. É usada para a impureza moral, que destrói uma nação inteira, Miqueias 2, versículo 10. Há um exemplo excelente em Provérbios, onde se diz a respeito do tolo. Provérbios 6,16 na versão dos 70, ou seja, na Septuaginta, diz assim: regozija-se em todas as coisas que Deus odeia, e é arruinado em razão da sua catarsia, da sua sujeira de alma. Não é comum nos escritores clássicos, como Demóstenes, usarem a palavra catarsia no sentido de vileza intolerável, de um homem que perjurou atrevidamente para lesar um amigo e que finge, com hipocrisia, ainda ser amigo deste. A catarsia representa, então, uma depravação moral que dá nojo à pessoa que a presencia. Portanto, a catarsia tem 3 ideias. A primeira é a qualidade daquilo que é maculado e sujo. Há um tipo de mente que é poluída em si mesma e que polui tudo quanto passa por ela. Pode reduzir a ação mais nobre a um motivo vil e pode macular as coisas mais puras, como uma zombaria obscena. Segundo, nesta impureza há uma certa qualidade repulsiva, desperta nojo ou ojeriza em qualquer pessoa decente que olha para ela. Há um tipo de pessoa que, às vezes,
pensa que está sendo habilidosa, quando na realidade está meramente trazendo um arrepio interior de nojo às mentes daqueles que a escutam e que têm contato com ela. Terceiro, nesta palavra permanece a ideia daquilo que separa o homem de Deus. Antes de entrar no mundo moral, a catarsia, conforme temos visto, descreve a impureza ritual e cerimonial que excluía o homem da presença de Deus. No mundo moral, a mesma ideia continua ligada à palavra bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, Mateus 5,8. Ou seja, nestas palavras de Jesus do Novo Testamento, ou no Novo Testamento, refere-se àqueles que não têm acatarsia, impureza, pensamentos impuros, desejos imundos, motivos baixos na sua vida, mas conservam seu coração limpos diante do Senhor. O pecador que se arrepende nunca sentirá que Deus está muito longe, mas o pecador que se gloria na sua acatarsia, na sua impureza, erigiu, construiu, levantou uma barreira entre si mesmo e Deus. Uma coisa extremamente difícil e feia. Vejamos então a palavra seguinte. O que Paulo quis nos dizer lá em Gálatas 19, 5:19 a 21. Vamos ver. A terceira palavra que Paulo coloca na sua lista de obras da carne é a palavra aselgeia, ou seja, lascívia, insolência, desvergonha ou sem vergonhice, libertinagem, sem decência alguma. Nas versões Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, temos a palavra traduzida aselgeia como lascívia. Na Bíblia de Jerusalém, como libertinagem, desonestidades ou ações indecentes na Bíblia em linguagem de hoje. Na Bíblia Viva, ansiedade pelo prazer carnal. Outras traduções, como impureza simplesmente. Lightfoot, o grande estudioso bíblico, vê um clímax do mal nas três palavras iniciais que Paulo coloca como sendo as obras da carne: porneia, acatarsia e depois aselgeia. Porneia indica o pecado dentro de uma urna, de uma área específica da vida. Principalmente, como já vimos, na área das relações sexuais ilícitas. A catarsia indica uma contaminação geral da pessoa inteira, maculando todas as esferas da vida, movido ou movida pelo pensamento impuro, pelas intenções más e pelos motivos baixos. Contudo, a aselgeia indica um amor ao pecado tão desenfreado e tão audaz que o homem deixou de importar-se com aquilo que Deus ou os homens pensam a respeito das suas ações. Um homem, diz ele, Lightfoot fala, pode ser um acátartos, impuro, sujo, e esconder o seu pecado, porque a opinião e a decência públicas ainda têm algum domínio sobre ele. Mas o homem que se torna aselgues, ou seja, que pratica aselgeia, ele não sente nada em relação à decência pública. Não esconde o seu pecado. Pelo contrário, a essência de aselgeia é a etapa do pecado que não faz o mínimo esforço
para ocultar ou mascarar o seu erro. Pelo contrário, é o pecado que perdeu toda a vergonha. É o pecado que se declara abertamente em público. É a forma mais vil da natureza humana. Talvez tenha sido isso que gerou aquela confusão no Leblon, lá naquele bairro de classe média alta no Rio de Janeiro, onde algumas mulheres entraram em conflito, e esse conflito foi gerado porque duas dessas mulheres estavam passeando praticamente em trajes mínimos, beijando uma outra e se comportando de forma assintosa, e uma delas, a terceira, que estava num bar com a sua família, sentiu-se ofendida com aquele ato das duas anteriores. Podemos entender, em termos teológicos, de acordo com Gálatas 5, 19 e 21, o que aconteceu ali, que aquelas mulheres no veículo conversível, que estavam se beijando, que estavam deixando os seus corpos à amostra, que estavam em público fazendo atos que alguns consideram indecentes, estavam vivendo um comportamento de asselgueia, de insolência, de desvergonha, de sem decência. Vejamos mais profundamente o que essa palavra significa, não somente no Novo Testamento, mas a partir do Antigo Testamento grego, a Septuaginta. E também nos demais textos sagrados, porém não canônicos, que são usados no Antigo Testamento, ou melhor, no grego do mundo antigo. Na visão dos apócrifos, a palavra selgueia significa perversão sexual, a desordem dentro do casamento, o adultério, a devassidão. Estão vinculados a esta palavra, e no livro não canônico, mas que aparece nos textos usados no Antigo Testamento na versão católica, como em Macabeus, a palavra selgueia é usada como impiedade audaz. Já no Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 13, onde o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: a palavra asselgueia lá aparece através da pena dos escritos do texto de autoria do apóstolo Paulo. Vivamos dignamente, diz o apóstolo, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Ou seja, nesse texto, a palavra dissoluções ou libertinagem, aqui usada, é a palavra asselgueia, que fala de impureza, prostituição, lascívia extrema, diz respeito aos excessos sexuais, onde as pessoas não têm qualquer tipo de pudor em guardarem, em viverem as suas práticas sexuais entre quatro paredes, mas levam isso para o público. Em Efésios, capítulo 4, versículo 19,
o apóstolo Paulo também nos fala algo semelhante. Vejamos, Efésios 4, versículo 19, o que Paulo nos diz nesse texto. 4:19 de Efésios. Diz assim a palavra do Senhor: tendo-se tornado insensíveis, ou seja, os homens que vivem em acelgueia, eles se entregaram à libertinagem, à cegueia, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza, ou seja, a pessoa não tem qualquer tipo de controle, pratica os seus desejos à luz do dia, para todos verem. É como se fosse o Absalão, aquele filho rebelde de Davi, que levou as suas esposas, as suas concubinas, para um alpendre e fez uma espécie de demonstração pública de sexo, de pornografia, algo terrível em Israel. Quando nos voltamos à palavra dos escritores clássicos, antes, porém, nós vamos voltar um pouco no texto que falamos de Efésios 4:19, nós podemos ver que esta palavra acelgueia normalmente aparece como excesso na vida sexual, falta de pudor, sem vergonhice, libertinagem, uma vida sem qualquer tipo de respeito às normas de relacionamento público, onde a marca é pautada pela depravação. Agora, nos escritores clássicos, seu alcance é mais amplo. Platão usa a palavra como insolência, Demóstenes usa a palavra como brutalidade, e os gregos em geral falam de violência audaz e ofensiva, ou seja, uma disposição da alma que possui o não suportar disciplina, o não suportar regra, disposição da alma a entregar-se a qualquer prazer, ou seja, viver uma vida desregrada. Há certos usos da palavra que tão vividamente a vinculam à sua qualidade. Plutarco usa a respeito de Alcibíades, que sua libertinagem desenfreada desconsiderava totalmente a decência e a opinião pública. Flávio Josefo, nas suas Antiguidades dos Judeus, usa a palavra selgueia a respeito de Jezabel, uma mulher que não respeitava o próximo, não tinha pudor algum, era infame nas suas práticas, tais quais muitos o faziam na sua vida lá na época dos reis de Israel. E Joséfo acentua que a situação era tão deplorável e degradada que Jezabel participava no templo, no seu templo lá em Israel, de manifestações públicas, ofendendo aquilo que Deus prescreveu. Essas palavras, ou essa palavra, a selgueia, denota o pecado tão aberto e atrevido que deixa de ter a mínima consideração por aquilo que alguém possa pensar, sentir ou dizer. Podemos, portanto, distinguir 3 características de acelgueia para podermos entender o que significa essa lascívia, insolência, sem-vergonhice, libertinagem. A primeira é a ação libertina e indisciplinada. A pessoa não se conforma a regra alguma. É a ação do homem que está à mercê das suas paixões, impulsos, emoções, e a quem a voz calma da razão foi silenciada pelas tempestades
da obstinação. Segundo, não respeita a pessoa nem os direitos dos outros. Quem quer que seja, é violenta, insolente, abusiva, audaz, qualquer consideração, simpatia pelos sentimentos dos outros, deixou de existir. A selgueia é exatamente isso. Não há pudor, é desrespeito. Fazem sexo no meio da rua e para isso quem faz assim acha completamente normal, uma coisa horrível. Terceiro, é completamente diferente a opinião e a decência públicas. É bem possível que um homem comece a fazer uma coisa errada em segredo. No início, seu único alvo e desejo talvez seja ocultá-la aos olhos dos homens. Pode amar a coisa errada e pode até ser dominado por ela, mas, mesmo assim, ainda tem vergonha dela. Mas lhe é perfeitamente possível chegar a uma etapa em que faz aberta e atrevidamente aquilo que fazia secretamente e às ocultas. Pode chegar a uma etapa do pecado em que perdeu de tal maneira a vergonha que já não se importa com aquilo que os outros veem, nem com o que dizem, nem com o que pensam. O que há de terrível na selgueia é o ato de uma personalidade já perdeu aquilo que deveria ser sua melhor defesa, o respeito próprio e o seu senso de vergonha. É o que nós vemos acontecendo, por exemplo, no Carnaval do Brasil, onde na rua as pessoas fazem os piores atos de libertinagem, ofendendo a todo mundo e principalmente a Deus. Passemos então a outra palavra da lista, a quarta palavra da lista de Paulo, referente às obras da carne, onde Paulo sabiamente colocou uma por uma em Gálatas 5, de 19 a 21. Vejamos. A quarta palavra, e é interessante o que Paulo fala, nós vamos entender já já, é a palavra idolatria. Idolatria, culto a falsos deuses, adoração de ídolos, reverência e devoção a uma imagem, seja ela qual for. Na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia Viva, o termo idolatria, este é o termo no grego, koiné. A palavra significa adolatria. Na Bíblia, em linguagem de hoje, adoração de ídolos, culto a falsos deuses. Pela natureza das coisas, a adoração aos ídolos parece difícil de ser entendida pelo homem moderno. É difícil compreender como qualquer homem poderia considerar com reverência um pedaço de madeira, pedra ou metal, por mais bela que ela seja, a forma que ali está esculpida, por mais dispendiosa que seja a sua ornamentação. Torna-se ainda mais difícil entender quando nos lembramos que muitos ídolos na antiguidade eram tudo menos belos. Por exemplo, a imagem de Artemis ou Diana, lá no famoso templo em Éfeso, era uma figura escura, achatada, desajeitada, desengonçada, coberta com muitos seios e totalmente destituída de beleza, de estética. O fato é que no início ninguém adorava o ídolo, a imagem, a escultura. Este tinha duas funções. Primeiro, visava localizar e visualizar o Deus que representava. Originalmente, nunca houve intenção de que o ídolo fosse adorado. Seu propósito era facilitar ao homem a adoração do Deus a quem o ídolo representava, dando-lhe algo visível, localizado em determinado lugar. Mas, uma vez que isto foi feito, era quase inevitável que o homem passasse a adorar o ídolo em lugar do Deus a quem representava.
Citemos como exemplo o desenvolvimento do culto ao imperador no Império Romano. Começou como uma expressão de gratidão pela segurança, pela integridade física, pela justiça e pela boa ordem que Roma trouxera aos homens. Roma varreu dos mares os piratas e das estradas os bandidos. Trouxe a justiça imparcial para substituir o capricho dos tiranos. Os homens ficaram tão gratos a Roma pelo seu braço forte e pela sua justiça imparcial que havia reis que legaram seus países a Roma ao morrerem. A partir desta gratidão surgiu a adoração a Deus a Roma, o espírito de Roma, o espírito do império. Esta adoração existia há mais de um século antes da adoração ao imperador, propriamente dito, ter surgido. Mas os homens desejam algo para ver, e Roma e o espírito de Roma foram, assim por dizer, encarnados no imperador. Este, que inicialmente deixava os imperadores romanos encabulados, ou seja, a adoração ao imperador deixava os imperadores romanos encabulados, constrangidos, alguns até procuraram acabar com o culto ao imperador. Mas, para aqueles que estavam nas cercanias do império, o imperador não passava de um nome, de modo que a sua estátua era erigida e a adoração era transferida à estátua. Em primeiro lugar, o espírito invisível de Roma, depois o imperador visível. Finalmente, a estátua presente. Foi este o curso do desenvolvimento da idolatria. E aqui está o primeiro erro básico da adoração aos ídolos. A adoração aos ídolos é a adoração do objeto criado, ao invés da adoração do Criador de todas as coisas. É exatamente isto que Paulo viu no seu esboço a respeito da gênese da idolatria, que está inserida em Romanos 1, de 19 a 23, onde o apóstolo diz assim: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, ou do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 19 a 23. Este tipo de idolatria ainda existe, porque basicamente ela é a adoração às coisas ao invés da adoração ao Deus Criador, Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. Amém. Pode-se dizer que o Deus da pessoa, sem dúvida alguma, é aquilo que ela dedica seu tempo, seus bens, seus talentos. É aquilo a que ela se entrega. Em tempos recentes, ou seja, na modernidade, tem entrado em nossa língua uma expressão nova, o sinal de status. O sinal de status é aquilo que o homem deseja como prova e garantia externa de que alcançou certo grau de sucesso. O sinal de status pode ser uma casa em certo bairro da cidade, algum tipo de móvel ou eletrodoméstico que é cobiçado por muitos, mas possuído por poucos. Pode-se dizer com muita verdade que o sinal de status é o ídolo do homem, uma pessoa com a qual ele mantém um relacionamento e que ele tem essa pessoa num referencial que está mesmo acima de Deus e que ela considera essa pessoa como sua segurança, como seu ídolo, porque dedica-se totalmente à sua adoração. Sempre quando algum objeto no mundo começa a ocupar o lugar principal no nosso coração, mente e intenção, este objeto torna-se um ídolo, seja coisas, bens materiais ou até mesmo pessoas, porque tomou o lugar pertencente a Deus. É interessante e importante o fato de que a idolatria é alistada imediatamente depois do grupo de palavras que descrevem os pecados sexuais.
porneia, a catarsia, a silgueia. No mundo antigo, a idolatria e a imoralidade sexual estavam estreitamente ligados. Salomão, na sua sabedoria, disse que a ideia de fazer ídolos foi a origem da fornicação e sua descoberta corrompeu a vida. De onde vem esta associação? Podemos ver esta conexão no Antigo Testamento. Emerge de modo vívido, impressionante, dramático na poesia do 2º capítulo de Oséias. A mãe, ou seja, Israel, disse: irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então a voz de Deus continua: ela, pois, não soube o que eu que lhe dei, ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o grão, o vinho e o óleo. Oséias 12, versículos 5 e 8. Na Palestina, no antigo culto pré-israelita, os Baalins eram deuses de fertilidade. Eram os deuses das forças por trás do crescimento da ceifa. Eram aqueles que davam trigo, vinho, óleo. Israel voltou-se para eles, abandonando Deus. E visto que Israel era a noiva de Deus, podia-se dizer que Israel, enquanto povo, estava adulterando com deuses estranhos, cometendo idolatria. Logo, adultério veio a ser o símbolo da apostasia, do abandono, da infidelidade a Deus, do Israel caído, desviado, que abandonou o seu marido verdadeiro para procurar os seus amantes, os deuses falsos. Ora, conforme já notamos, entre todos os poderes de crescimento, o do sexo é o mais vivido, o mais vital, o mais poderoso. Tendo em vista este fato, o ato sexual veio a ser um ato de adoração e glorificação a Deus. E, portanto, equipar os santuários antigos com prostitutas sagradas tornou-se um costume, e as relações sexuais com elas vieram a ser um tipo de ato de adoração do poder da vida. A atração que uma adoração deste tipo exerce sobre a parte mais baixa da natureza humana é bem óbvia. O homem natural, o homem sem Deus, o homem que não tem Jesus no coração, preferiria isto muito mais às rigorosas austeridades da adoração verdadeira, onde há necessidade da pureza, da santidade e de uma vida reta diante do Senhor. Achava-se nisto o perigo terrível do culto a Baal, contra o qual os profetas pleiteavam e brandavam. A tragédia da idolatria era dupla. Nela, os homens adoravam o objeto criado ao invés do Criador de todas as coisas. E nela, os homens usavam como adoração um ato belo em si mesmo, o sexo, de tal maneira que se tornou um pecado. Com um só golpe, a idolatria destruiu a adoração verdadeira, a pureza e a relação afetiva entre homem e mulher, o que há de mais sublime na vida humana. E aí nós podemos ver que o inimigo das nossas almas, Satanás e seus anjos, se aproveitam disso para abrir espaço, não somente de manipulação, mas de escravidão às pessoas que vivem nesta prática tão terrível. Passemos então à quinta palavra da listagem das obras da carne, para que nós possamos entender esse poder vil do reino das trevas sobre o ser humano, tendo como aliado a sua natureza decaída. Vejamos a palavra farmaqueia, ou feitiçaria, a partir de agora, obra da carne, aliada de Satanás. Vejamos. Farmaqueia, feitiçaria, bruxaria, magia, usar drogas para ter contato com o sobrenatural. Na Almeida, revista e corrigida, Almeida, revista e atualizada, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia em linguagem de hoje, na Bíblia Viva, essa palavra é traduzida como feitiçaria.
expressa magia. Farmaqueia seguiu um processo de degeneração de seu significado. Fármacon, droga ou remédio, vem de farmaqueia, que é o uso de drogas, o uso de remédios. E esta palavra teve 3 etapas na mudança do seu significado. Farmaqueia é usada como uma palavra médica sem o menor mau sentido. Platão fala sobre ela em diferentes tipos de tratamento médico: a cauterização, a incisão e o uso de fármaco, de drogas, de remédio. Na sua própria opinião, há doenças que não são perigosas e que nunca devem ser aplicadas a elas o uso de fármaco, ou seja, de remédio, nem a prática da farmaqueia, ou seja, de usar drogas. Farmaqueia aqui, então, na visão platônica ou de Platão, é uma palavra médica, de uso da medicina. Mas há uma passagem dessa palavra ao denotar o abuso das drogas, falada pelo próprio Platão, quando ele cita o uso da droga para envenenar, porque a prática do envenenamento no mundo antigo era muito comum. Algumas pessoas, quando queriam se livrar dos seus inimigos, envenenavam. Não tão comum assim, tanto quanto hoje. Nós podemos ver o que aconteceu na Rússia, onde um líder da oposição ao governo Putin foi envenenado. Algo que talvez só aconteça hoje. Mentira. Acontecia também no mundo antigo e muito. Hoje também se repete. Obra da carne. Demóstenes acusa o homem mau de envenenar os seus inimigos com vileza. Por fim, essa palavra assume significado no mundo antigo de bruxaria ou feitiçaria. É usado, por exemplo, lá no Antigo Testamento grego, por Moisés, quando ele fala dos mágicos e feiticeiros que ajudavam Faraó no embate para libertar Israel das garras do Império Egípcio. Êxodo capítulo 7, versículos 11 e 22, 8, versículo 18. Isaías também prediz a destruição de Babilônia devido à sua feitiçaria. Lá no Antigo Testamento em grego, na Septuaginta, Isaías 47, 9 e 12, há essa conotação da palavra farmaqueia como feitiçaria. A palavra completou o seu ciclo inteiro a partir do significado de uma droga que cura e vê significar seu envolvimento vicioso e maligno na bruxaria e feitiçaria. O cristianismo desenvolveu-se numa era em que o uso de feitiçaria e das artes mágicas era generalizado, e frequentemente com intenções criminosas. Sabemos que no tocante à feitiçaria, bruxaria e magia, nos primeiros séculos, a literatura grega era copiosa, né? Plínio tem uma história em que diz que a magia foi introduzida na Grécia por certo persa chamado Óstanes, nos tempos das guerras persas. A primeira referência à feitiçaria criminosa acha-se no discurso de Demóstenes, onde ele diz que Aristogento refere-se a Teores de Lemos como a feiticeira imunda que foi devidamente executada por causa dos seus maus caminhos. Em Roma, nos dias das 12 tábuas, achamos um regulamento que proíbe a danificação das colheitas alheias mediante a feitiçaria. Sêneca falou sobre isso. Mas foi feito perto do fim do Império que a magia se generalizou. Mosley fala o seguinte: é possível negar que nesse período tentativas eram feitas no sentido de lesar inimigos e obter vantagens particulares
por meios sobrenaturais, invocação de espíritos, de tal maneira que a magia era exibida como prática realmente malévola, sendo também maléfica. Não são poucas inscrições em túmulos para homenagear as pessoas cuja morte, segundo se declarava, tinha sido provocada pela magia. Uma delas diz, em uma dessas sepulturas: Eunia Frutuosa jaz aqui, morreu de modo imerecido, paralisada por sortilégios, por magia. Ficou deitada por longo tempo, de modo que seu espírito foi torturado violentamente até sair dela, antes de ser devolvido à natureza. Os fantasmas ou os deuses celestiais serão os vingadores deste crime. Podemos ver que tal coisa não é mérito do mundo antigo. No mundo moderno também acontece isso. Podemos dar uma rápida olhada em algumas destas práticas mágicas, que de certo modo constavam entre aquelas que Paulo proibia. O nome da pessoa a ser lesada era escrito numa tábua com sinais e palavras sinistras. Uma imagem de cera da pessoa era feita e depois derretida lentamente ou destruída de outra maneira. Eram feitas tiras de chumbo com o nome da pessoa atacada inscrita nelas e com uma oração de maldição dedicada aos espíritos do mundo do além. A tira de chumbo passava então a ser introduzida num túmulo de modo que os espíritos do mundo do além a vissem e agissem à altura da maldição ali escrita. Ossos eram enterrados debaixo da casa de algum homem para planejar sua morte, conforme Tácito conta que foi feito no caso do assassinato de Germânico. Isso está escrito lá nos Anais de Tácito. Poções de amor eram comuns. A astrologia graçava numa tentativa de se ver o futuro. Havia eternas receitas mágicas para fabricar ouro a partir de metais menos valiosos. Galeno, o médico, condena a astutícia daqueles que acrescentam feitiçarias, encantações ou encantamentos ao uso das ervas e das drogas, ou seja, dos remédios. Não é esta, diz Galeno, a prática da medicina. O mal olhado era universalmente temido. Ele era especialmente fatal para as crianças, segundo os homens da antiguidade. Era possível guardar-se contra ele, cuspindo-se nas dobras do casaco. Coisa horrorosa. Era possível guardar-se contra ele por meio de uso de talismãs. Por estranhos que pareça, o talismã consistia num modelo de pequeno falo pendurado no pescoço. O mesmo amuleto estranho de proteção era visto nos jardins e nas lareiras na Roma antiga. O mundo antigo estava repleto de práticas mágicas. Em Atos 19:19 lemos a respeito dos peritos nas ciências mágicas em Éfeso e queimaram seus livros quando foram convertidos pelas demonstrações de poder de Deus feita pelo apóstolo Paulo em nome de Jesus. Quanto tempo isso durou e quão sério problema era até mesmo a igreja cristã, pode ser visto no 24º cânon do Concílio de Ancira em 314 e 315, onde foi estipulado que os que praticam adivinhação seguem os costumes dos pagãos e levam os homens às suas casas para a invenção de feitiçaria ou para a purificação devem 5 anos de penitência, de acordo com os graus estabelecidos. Ou seja, a pessoa não deve participar dessas coisas. Deve ter sido extraordinariamente difícil desarraigar de um mundo supersticioso as práticas que se tinham tornado parte integrante da vida cotidiana. Na realidade, algumas destas práticas não foram tanto eliminadas quanto cristianizadas, porque achamos cristãos usando penduricários no pescoço, amuletos antigos, mas esses cristãos pegavam textos das escrituras, enrolavam em miniatura e faziam cordões como uma espécie de amuletos para proteção. Isso é feitiçaria. Talvez seja este o melhor modo ou oportunidade de notar um fato sinistro das obras da carne. Sem exceção, cada uma delas é uma perversão de uma coisa boa em si mesma. A imoralidade e a impureza, a libertinagem e o lascívio são perversões do instinto sexual normal. Por si só é uma coisa bela e faz parte do amor.
A idolatria é uma perversão da adoração e foi iniciada com a ajuda da adoração. A feitiçaria é uma perversão do uso das drogas terapêuticas, medicinais. As invejas, ciúmes, as contendas são perversões da nobre ambição e desejo de ser bem-sucedido, que pode ser um incentivo à grandeza. A inimizade e a ira são perversão da justiça e indignação, sem a qual a paixão pela bondade e a ira são uma perversão da justiça, da justa indignação, sem a qual a paixão pela bondade não pode existir. As dissensões e as facções são uma perversão da dedicação aos princípios que pode produzir o Marte. As bebedices, as glutonarias são a perversão da alegria, o convívio social e das coisas que os homens podem desfrutar de modo satisfatório e legítimo. Em lugar nenhum há uma melhor ilustração do poder do mal ao lançar mão da beleza e torcê-la até torná-la em fealdade, tornar as coisas mais nobres e fazer delas uma avenida para o pecado e terror. Isso nós podemos ver no potencial da matéria-prima usada para o mal, como na farmaqueia. Essas questões que nós vemos hoje, de 70 semanas de oração, a oração da reza forte, o uso de rosa ungida, tudo isso é farmaqueia. É um meio para entrar no mundo sobrenatural que a Bíblia condena. A adoração bíblica e a vida de fé é feita com os joelhos dobrados, olhos fechados, coração humilhado e mente voltada para Deus. Tão somente isso. Não há copo com água, não há vela, não há qualquer tipo de instrumento ou argumento para além desses que a Bíblia ensinou. Orai e vigiai, foi o que Jesus falou. Não mais que isso. O resto é farmaqueia, é feitiçaria, transmudada, ou mesmo transvestida de santidade. Tenhamos cuidado. Finalmente chegamos à última palavra que nós iremos ver no dia de hoje, nesta nossa lição. É a palavra éctera. As demais nós continuaremos nos nossos próximos encontros. Éctera significa inimizades, ódio, tornar-se inimigo de alguém, hostilidade, briga. Na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, a palavra éctera é traduzida como inimizade. Na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia Viva, é traduzido como ódio. Na Bíblia em linguagem de hoje, é traduzida como as pessoas que ficam inimigas. Outras traduções de outras ocorrências na palavra, como hostilidade, inimizade incondicional ou tradicional entre famílias, inimizade mútua ou elementos conflitantes. Não é necessário gastar muito tempo discutindo o significado de éctera. Écteros é a palavra grega normal para o inimigo. Éctera é a inimizade. No próprio Novo Testamento ocorre somente em duas passagens. Em Romanos 8:7, onde nós podemos ler o seguinte, Romanos 8, versículo 7, diz assim, Romanos 8:7. 8, versículo 7. Vamos ver. Porque a inclinação da carne é éctera, é inimizade contra Deus. Inimizade. Inimizade contra Deus. Paulo escreve que a mente que se fixa na carne é hostil a Deus, e conforme diz o ponto de vista da natureza humana, ela se mostra contra Deus. Em Efésios 2:14 e 16, exalta como a parede divisória
de hostilidade entre judeus e gentios e que ambos se tornem um só em Cristo Jesus. Ou seja, no mundo antigo havia 3 tipos de inimizade e essas continuam sendo reproduzidas na vida humana na atualidade. A primeira, a inimizade entre uma classe e outra dentro de uma mesma cidade, do mesmo país. Platão disse que em cada cidade havia uma guerra civil entre os que possuíam e os que não possuíam bens. Pode haver em qualquer comunidade uma guerra de classes que as pessoas de disposição maligna podem facilmente fomentar visando atingir seus próprios objetivos pessoais e maldosos. Segundo, havia inimizade no mundo antigo entre os gregos e os bárbaros. Esta, disse Platão, era uma guerra que não conhecia fim. E Sócrates implorava que Homero nunca fosse omitido do currículo educacional do jovem grego, porque Homero demonstra a separação eterna entre grego e bárbaro, ou seja, entre alguém sábio e entre alguém ignorante, porque o bárbaro para o grego era considerado ignorante, mesmo que fosse romano. Para os gregos, havia um sentido literal, uma diferença entre os gregos e os bárbaros. Glover fala que eles entendiam isso como uma diferença natural. O homem grego e o homem não grego eram diferentes entre si, marcados um pela sabedoria e o outro pela ignorância. Deve ser notado quão essencialmente arrogante era essa distinção grega. Como perguntava insistentemente Ctésias, o historiador antigo, homens que só sabiam latir chegariam a governar o mundo? Ou seja, aqueles que não tinham ascendência grega poderiam governar o mundo? O teste era o idioma grego, né? Seja a pessoa como egípcio, fenício ou persa, na visão deste homem, né? Deste sábio historiador Ctésias, não saberia ser de fato um bom governante, não era grego. Aristóteles pensava que o próprio clima do mundo mantinha as diferenças. Aqueles que estavam no norte viviam no frio, tinham coragem e ânimo. Aqueles que estavam no sul, né, apesar de viverem com um clima mais ameno, não tinham um caráter, né, para poder desenvolver a inteligência. Só aqueles que viviam no meio, na Grécia, poderiam viver de forma inteligente, vivendo um clima ameno. Então os gregos eram esses. Para os gregos, os bárbaros eram por natureza escravos. E perfeitamente correto, na visão do grego superior, reduzi-los à escravidão, comprá-los e vendê-los. Esta atitude para com o não grego ressaltava-se vividamente no aditivo que Plutarco aplica a Heródoto. O historiador antigo Heródoto tinha uma curiosidade insaciável, poderíamos dizer que era de alcance mundial. Para eles, grandes façanhas permaneciam grandes façanhas, que quer realizada por grego ou não, para ele, né? Mas Plutarco falava que Heródoto estava errado, né? E lá no dicionário de Oxford mostra que Heródoto sofria de intolerância e preconceito por conta da questão racial. O resultado é que Plutarco rotula Heródoto como filobárbaros, ou seja, um amigo dos bárbaros, uma palavra de condenação. É muito importante que 2 lugares onde ocorre essa palavra, a palavra éctera, podemos vê-la em Efésios, no capítulo 2, versículos 14 e 16. Paulo fala o seguinte, versículo 14 do capítulo 2. Porque ele, Cristo, é a nossa paz. De 2 povos, gentios e judeus, ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade, da éctera, dessa disposição de ver o outro como inimigo. É isso que Paulo escreve aqui. No versículo 16. E reconciliar-se ambos em um só corpo, com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade, a éctera, por meio dela, ou seja, a inimizade, o ódio que havia entre judeus e gentios. Esse era o relacionamento do judeu no mundo antigo, e quiçá hoje também. Havia realmente uma parede de hostilidade, uma inimizade tradicional antiga entre judeus e gentios.
Era uma ojeriza que existia em ambas as partes. Os romanos podiam falar da religião judaica como sendo superstição bárbara, e do povo judaico como o mais vil dos povos, conforme Tácito nas suas histórias. Na mesma mensagem, Tácito diz a respeito dos judeus que têm uma lealdade inabalável uns com os outros, da sua mesma estirpe, da sua mesma raça, mas um ódio hostil a todos os demais homens. Diodoro Sículo repete o ditado de que os judeus supõem que todos os não-judeus sejam inimigos. Apião declarou que os judeus juraram pelo Deus do céu, da terra e do mar que nunca demonstrariam boa vontade a qualquer homem de outra nação, especialmente que nunca fariam isso com os gregos. Joséfo contra Apião na sua obra. Por outro lado, os judeus consideravam gentios impuros. Casar-se com um gentio era o mesmo que ter morrido na visão judaica. Nos seus momentos mais amargos, os judeus podiam considerar os gentios como animais imundos, cães, normalmente, odiados por Deus e destinados a serem combustível para o fogo do inferno. O antissemitismo não é um fenômeno novo, e a exclusividade judaica faz parte da essência do judaísmo até os dias de hoje. A cortina de ferro do preconceito racial e da amargura interracial não é coisa nova. O espírito que produz os motins raciais e a segregação das cores é tão antigo quanto a civilização, e desde o seu início é condenado pela ética e pela fé cristãs. Há inimizade entre um homem e outro. Neste caso, é mais simples definir hétera, para além da questão racial, em termos do seu antônimo. Hétera é o antônimo de ágape. Ágape é amor, a suprema virtude cristã, é a atitude mental que nunca permitirá sentir amargura para com homem algum, seja ele quem for, alto, magro, pobre, rico, grande ou pequeno, negro ou branco, latino ou europeu, seja quem for, a atitude do cristão é sempre ágape, nunca permitir entrar no seu coração amargura em relação a outro homem, nunca deixar de buscar o sumo bem dos outros, independente qual seja a atitude dos outros para com ele. Hétera é a atitude da mente e coração que coloca as barreiras, que tira a espada. Ágape é a atitude do coração e da mente que alarga o círculo, que estende a mão, que promove reconciliação, que faz enxergar no outro um irmão, um amigo. É bom frisar que Paulo diz que a inimizade, o ódio, essa barreira que as pessoas formam umas com as outras, é uma obra da carne, uma ação demoníaca, satânica, cuja carne vem somente fomentar ou fortalecer. Por isso que o salmista fala no Salmo 133, o texto que nos ajuda a entender muito bem como é que essa obra da carne, hétera, a inimizade, pode ser sepultada, pode ser, de fato, encerrada, quando o escritor Davi, na excelência do amor fraternal, diz assim, Salmo 133, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Hétera é uma obra da carne que não permite haver bênção nem vida. Neste momento que nós estamos vivendo, quando separamos, quando rejeitamos, quando fazemos uma barreira com os outros homens, sejam eles quem forem, sejam adeptos de qualquer tipo de ideologia,
O cristão, ele tem no seu coração o ágape, o amor de Deus. E esse ágape estende a mão. E esse ágape quebra todo tipo de barreira racial. Veja o que aconteceu na última terça-feira, no debate entre o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, e John Biden, onde Donald Trump praticamente defendeu os supremacistas brancos lá na América do Norte, pessoas enraivecidas e que praticam esta obra da carne chamada inimizade. Para eles, tais quais como os gregos na antiguidade, as pessoas que não são brancas, de olhos azuis, de linhagem europeia, americano puro, como eles chamam, não merecem crédito. Olha só que coisa horrível. Um servo de Deus não pode viver assim. Um servo de Deus não pode praticar isso. Isso é algo que conflita com a prática cristã. Aqui no Brasil, nós vemos também políticos fomentando isso, chamando pessoas que não comungam das suas ideias de esquerdopatas, coisas parecidas. Meus irmãos, nós precisamos fazer o que Jesus falou. Precisamos viver a parábola do bom samaritano. Nós não podemos ser como aquele sacerdote nem como levita. Temos que ser como samaritano, não se importar com aquele que não se importar com a herança étnica ou ideológica daquele que está ferido e caído, mas amá-lo, ajudá-lo, estender a mão, ser uma pessoa que vivencia o ágape, o amor de Deus, e com isso a obra da carne, hétera, a inimizade, o ódio, a hostilidade, as brigas cessarão e Deus de fato ordenará a sua bênção. O cristão é conciliador, o cristão é um alegrador, o cristão é um promovedor da paz, é um pacificador. Quem pratica a hétera não é servo de Deus, não é filho de Deus e não está no reino de Deus. Pelo contrário, quem pratica a hétera, a inimizade, o ódio, a hostilidade, a briga, é de fato um servo do diabo e está fazendo a sua obra neste mundo. Não permitamos que nós venhamos a produzir esta obra da carne, mas vivamos em amor uns para com os outros, porque no Evangelho de João está escrito lá no texto sagrado que a marca dos discípulos de Jesus é o amor ágape que ele tem ou eles têm uns para com os outros ou para com todos. Ou seja, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, pelo amor. É o amor que é a marca do cristão, é o amor que neutraliza a hétera, a inimizade na vida das pessoas, de uma comunidade, de uma sociedade. O mundo precisa de ágape, o mundo não precisa de inimizade, o mundo não precisa de hostilidade nem de briga. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de Jesus. Que Deus nos abençoe até o nosso próximo encontro. Amém.